Fala, Fiote. Literatura da Polícia Militar 2025 vai cair. Esta escola que eu vou apresentar para você agora é a mais cobrada, é a escola recorrente na PMMG. Eu vou falar tudo sobre ela, o que de fato você precisa entender sobre a obra. Professor, você sabe qual a obra que será cobrada? Não, não sei. O livro em si, não sei. Mas a PMMG tem olhado para a escola literária chamada modernismo. Modernismo, ela está na mira da banca CRS e possivelmente será esta escola literária que cairá na prova da Polícia Militar 2025, tá? Então veja bem, você já vem para o quadro comigo o que nós devemos saber sobre essa escola chamada Modernismo Brasileiro, tá? Então você vai fazer suas anotações e vem comigo, olha. Quando nós falamos sobre uma escola literária, você vai ver isso aqui, ó, modernismo. Uma obra será tirada dessa escola aqui. Um livro. Quando eu falo uma obra, Fiote, eu estou falando sobre um livro. Algum autor será escolhido e uma obra, um livro desse autor também será escolhido sobre modernismo. O modernismo. Ok. Modernismo no Brasil. Existe o modernismo em Portugal, não interessa a polícia militar aqui, tá? Então veja bem, essa escola será requisitada. Dentro dessa escola, alguns dos autores mais bem-sucedidos, mais famosos, também podem ser escolhidos aqui. Nós já tivemos o Machado de Assis sendo escolhido, o Lima Barreto sendo escolhido, nós já tivemos Guimarães Rosa sendo escolhido, e assim vai. Guimarães Rosa e assim vai, tá? Então, vamos olhar para o modernismo, entender essa escola literária e saber do que ela é capaz e o que ela pode apresentar para a gente, tá? Então, veja bem, nós temos como modernismo aqui uma escola, veja bem, em uma linha do tempo, uma sequência de datas, tá? Coloca aqui, olha, 1922. Essa data ela é importante para você. 1922. Em 1922 acontece no Brasil o que nós chamamos de SAM. Grave essa sigla aqui, tá? Eu não vou colocar a sigla para você, o que significa, mas você vai colocar assim, ó, SAM, a Semana da Arte Moderna. Isto é muito, mas muito importante para entendermos o modernismo no Brasil. A Semana da Arte Moderna foi uma semana de exposição artística em São Paulo. Ela se dá em São Paulo, tá? Então vai ser em São Paulo. O que essa semana de artes, de exposição de artes, vem trazendo? Ruptura. Então, quando você pensar em modernismo no Brasil, você vai pensar em ruptura, você vai pensar em racha, você vai pensar em quebra de uma sequência. O que acontece no Brasil, então, e que pode cair na prova? É o seguinte: o Brasil ele tem um processo literário, tá, de escrita, de livros, até 1922. Só que até 1922 o que veio antes disso era apenas uma cópia do que acontecia na Europa. Então, o Brasil importava, o Brasil trazia exemplos de literatura lá de fora da Europa. A grande influência literária que o Brasil tinha eram as escolas europeias. Só que os artistas aqui do Brasil, aqui em 1922, eles decidiram fazer em São Paulo uma exposição durante 7 dias para que rompesse nesta data, tá? Quebrasse nessa data esta cópia literária que predominava no Brasil. Trocando em miúdos, nós imitávamos a Europa. Só que isso incomodou alguns acadêmicos, alguns estudantes do Brasil, e essas pessoas, eles organizaram o que nós vamos chamar de Semana da Arte Moderna. Ela é interessante. O que você precisa gravar da Semana da Arte Moderna aqui? Aconteceu em 1922 e foi uma semana de exposição artística que contrariava todo o modelo de literatura que existia até então. Pronto.
Resumo para você. Semana da Arte Moderna. Quebra, racha, tá? Exposição artísticas que não tinham nada a ver com o padrão estipulado do que tinha que ser arte no Brasil. Então essa galera que juntou aqui em 1922 faz a ruptura e dá início, a partir daqui, uma escola literária chamada modernismo. O nome já é proposital, porque quando eu falo modernismo, está trazendo aqui o que é novo, é aquilo que ainda não foi visto, é aquilo que ainda tem a nossa origem, tá? É o que tem, tem as nossas características. Tanto é que esse modernismo no Brasil, ele vai compreender de data, talvez não seja tão importante, mas só para contextualizar. A data, então, começa lá na Semana de Exposição da Arte Moderna, né? Semana de Arte Moderna, de 1922, e vai até 1922, 1960. Nós temos essa data aqui, só para você pensar em que época, né, nós estamos. Nós estamos aqui em 1922 e o modernismo, essa escola literária, vem até 1960. O que vai acontecer nestes anos é que realmente impacta muito na nossa literatura e a banca CRS gosta de olhar para este movimento literário e vai tirar algum autor daí e cobrar algum livro. Mas o que você precisa entender sobre esta questão, tá? Que este modernismo, quando falamos sobre modernismo, nós temos em 1922 a quebra, tá? Nós temos essa quebra, nós temos essa ruptura com a tradição. É isso mesmo. É aquela literatura. Tem uma música que fala assim: ó, eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ser aquela velha, velha opinião formada sobre tudo, sobre todos. Tá? Eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ser aquela velha, velha opinião formada sobre tudo. Do que ser aquela velha, velha opinião formada sobre tudo. Esta velha opinião, ela precisa ser rompida. E 1922 compreende exatamente essa ruptura, esse rompimento literário para dar origem ao moderno, ao novo, a uma literatura que não era cópia da Europa, a uma literatura que era buscava as características nacionais, as características brasileiras da escrita, beleza, Viotti? Então, o modernismo, ele vem logo após, tá? Logo após esta questão aqui da Semana da Arte Moderna. Então, este modernismo, quando nós falamos sobre essa escola literária que busca as características nacionais, e isso aqui é uma informação importante para você ter na sua anotação, que o que for esse modernismo, né? É uma literatura inovadora. Vamos colocar alguns tópicos aqui do que foi o modernismo. Literatura, entre aspas, nova. O que significa dizer que era uma literatura nova? Significa dizer que buscavam características nacionais. O grande teor do modernismo é trazer essa literatura tida como literatura o quê? Nacional. É um movimento que se tem para resgatar valores nacionais, valores com as nossas cores. É isso que nós temos como modernismo brasileiro, tá? Essa busca de 1922 a 1960. Então nós temos aqui, dentro do modernismo, né? Nessas questões da busca dos valores nacionais, movimentos artísticos e culturais. Movimentos artísticos e culturais. Então, o que nós temos de artistas no Brasil nesta época, eles começam a fazer movimentos, protestos, movimentações no campo artístico e cultural, chamando atenção para aquilo que era novo, a ideia que eles queriam implantar no Brasil é que nós tínhamos que ter a literatura com a nossa cara.
uma literatura com os nossos traços, uma literatura com as nossas características brasileiras. Então, esses movimentos artísticos e culturais, com essa questão aqui, olha, fazer essa busca da identidade nacional. Tá? Isto aqui já é uma questão de prova maravilhosa para você, tá? Isso aqui, essa informação, ela já traz muita, mas muita questão de prova neste momento, beleza? Essa informação você já consegue resolver algumas questões de prova. Este modernismo, ele compreende em 3 fases. Então, o modernismo, ele vai ter 3 fases. Vamos chamar aqui de primeira fase, a segunda fase do modernismo e a nossa terceira fase. O modernismo 1, 2 e 3. O modernismo em primeira fase, segunda fase e terceira fase. Todos são modernismo. Só que esse movimento tão grande, esse movimento tão extenso, né, este momento literário nosso do Brasil, que é cobrado na prova e será cobrado, ele é tão extenso em termos de literatura que ele foi dividido em 3 fases. Em cada fase tinha um objetivo diferente, em cada fase tinha uma característica diferente, tá? Cada fase dessa situação nós temos aqui, olha, veja bem. Na primeira fase, ela começa junto com o Estupim, que foi a Semana da Arte Moderna. Ela vem de 1922 e ela compreende ali até 1930. 1930. Então, neste período aqui de 8 anos, pretensões artísticas eram inseridas aqui. A primeira fase vai apresentar para a gente alguns traços que podem chamar a atenção da banca CRS e solicitar ali a cobrança de alguma coisa assim na sua prova, tá bom? Então veja bem, nós temos aqui este movimento da primeira fase chamada ruptura. A primeira fase ela pode ser conhecida como ruptura. Aqui realmente é o início do moderno, mas para ter início ao moderno eu preciso romper com a tradição passada. É isso que você precisa saber da primeira fase, tá? Ruptura. Nós temos aqui este abandono das tradições. Nessa ruptura, o que precisa chamar atenção e as características? O que os autores mais batiam nessa tecla aqui da primeira fase, tá? Buscando se livrarem, né, daquele domínio, a submissão europeia, tá? A diversidade cultural aqui está muito forte. É uma diversidade cultural. É trazer aqui a nossa questão. Então, valorização. Olha, valorização cultural. Valorização cultural. Pronto. Era uma dessas buscas. Então, todos os autores que escreviam nesta primeira fase, entre 1922 e 1930, buscavam o quê? Esta valorização cultural nacional. A valorização do Brasil, da arte do Brasil, tá? Então, essa questão da valorização da linguagem. Então, buscava uma linguagem nacional. O que significa, professor, buscar uma linguagem nacional? Veja, se até então a literatura em vigor, o que nós tínhamos de movimentos literários aqui no Brasil, eram cópia da Europa, a linguagem europeia estava predominando sobre a nossa literatura. Esses autores da primeira fase buscam essa ruptura. Então vem a ruptura, a valorização cultural e, sobretudo, eles vão buscar muito. E você fica
é muito bem situado quando eu falo assim, quando nós lemos os livros da primeira fase. Então, nós vamos sentir uma linguagem muito mais nacional, características aqui do Brasil, não aquela linguagem importada, né? Aquela linguagem europeia. Então, na segunda fase, com uma situação aqui, compreende de 1930, tá? 1930 até 1945. Neste momento aqui, de 1930, né, acabou aqui a primeira fase, não é verdade? Então nós temos de 1930 a 1945 uma outra onda de intenção dos autores. Não mais agora é fazer essa ruptura. A ruptura já tinha acontecido em 1930. Né? O pessoal começou a trabalhar ali em 1922 e durante 8 anos os livros que eram publicados já estavam sendo publicados com essa característica, com essa linguagem muito mais nacionalizada, tá? Muito mais nacionalizada. Em 1930 nós temos aqui esse movimento chamado também de consolidação. É um movimento assim que nós temos a garantia que realmente o Brasil conseguiu estabelecer uma escrita, digamos, nacional, tá? Mas aqui nessa segunda fase nós temos uma escrita de caráter, podemos dizer assim, como que eu posso trazer essa questão? É o caráter político do Brasil. Então, vai ser uma literatura mais politizada. Nós teremos os traços nacionais? Teremos. Teremos uma linguagem nacional? Sim. Mas nós teremos aqui um engajamento político muito forte nas obras. Então, toda obra, todo livro que a CRS cobrar, tá? Que tenha ali sido publicado em 1930 a 1945, você vai ter tons políticos ali. A crítica social, a crítica política, ela também aparece. Os autores entendem que eles podem utilizar a literatura, os livros, para opinião, crítica política, tá? A questão política não passa aqui em branco na segunda fase, tá? Então veja bem, aqui a busca é a realidade social. Essa realidade social brasileira. É a preocupação da escola, tá? Da segunda fase, os autores da segunda fase. Beleza? Esta busca pela realidade. Isso aqui, assim, vai colocar dedo na ferida. Vai trazer a questão, assim, bem forte de... olha só o que acontece. Aqui aparece muito forte o cenário do Nordeste brasileiro, que era um berço de todas as mazelas sociais, culturais, políticas, econômicas que tinha no Brasil entre 1930 a 1945, tá? Nós temos esse nacionalismo mais voltado com essa preocupação nacional, beleza? Na terceira fase, o que vai ficar muito forte aqui? E a terceira fase é esse momento que aconteceu em 1945 a 1960, mas perdura até hoje, tá? Até nos dias de hoje nós vivemos ali. Claro que depois nós tivemos o pós-moderno, mas esse modernismo terceira fase aí, teoricamente durou até 1960. Então, aqui nós temos na terceira fase, de fato, a consolidação. A consolidação. Conseguimos. Agora a literatura é totalmente nacional. Gente, muitas questões da prova, elas não vão recorrer simplesmente ao que aconteceu no livro escolhido. É por isso que essa aula é muito importante para você. Esta aula é muito importante para você entender que daqui, dessas intenções, serão tiradas duas obras para sua leitura na Polícia Militar deste ano, tá? 2025. Então, essa consolidação das influências, essa consolidação dessa ruptura, a consolidação da linguagem, a consolidação da, da,
da linguagem, das características, tá? Essa ruptura das influências europeias é a literatura da consolidação, tá? Internacionalização da literatura. Quer dizer que aqui, em 1945, 1960, ao invés de importar, o Brasil começa até exportar a literatura, tá? Levando as nossas características para fora do país, tá? Então nós temos uma identidade literária aqui. Identidade literária. Aqui na terceira fase. Essas são as intenções de cada fase, tá? De cada fase que nós temos aqui da literatura do modernismo brasileiro, beleza, Fiote? Olha só, esta literatura da PMMG 2025 é a escola que foi cobrada já nos dois últimos editais. Nos dois últimos editais, você teve esta cobrança aí de literatura. No modernismo, foram tiradas aqui os autores e as obras, os livros. Então, tem uma tendência que pelo menos um livro deste concurso será cobrado nesse aspecto dentro dessa escola aí. Então é só você anotar esse slide que eu fiz, essas anotações, e quando você ler o livro, o que você vai fazer? Você já vai, ele pertence à primeira, segunda ou terceira fase. Se ele pertencer à primeira, o que você já vai receber neste livro? Ruptura, valorização e a linguagem nacional. Isso vai estar lá dentro do seu livro, como intenção. Se for de 1930 a 1945, o que você vai ter ali? Caráter político e realidade da sociedade brasileira. Problemas sociais sendo batidos ali, jogados no seu livro. Se nós tivermos na terceira fase, 1945 a 1960, a data vai estar publicada do livro, você vai ter essa identidade literária, uma linguagem mais brasileira e essa consolidação de uma literatura nacional. Essas informações resolvem questões de prova, beleza, Fiote? No mais, olha, você recebeu a primeira aula, você recebeu o primeiro módulo da literatura da Polícia Militar 2025, tá? Fique aqui que nós teremos sequências agora de outras situações que podem cair ali nas obras e os autores que podem aparecer neste ano aí na sua prova, beleza? Eu espero que você tenha curtido este vídeo e se você curtiu, se você não curtiu, dá um like, dá um dislike, deixa aqui os comentários, mas nós vamos transformar sua mentalidade para que você seja o próximo aprovado nesta gloriosa. E não esqueça nunca que aqui é monstro, é tudo nosso, nada deles. E eu fui!